Fala galera, beleza? Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai começar a introduzir uns conceitos de Smart Money, o básico, e vamos aos poucos avançando. Se você ficar com alguma dúvida, procura a gente lá no grupo, o link está aqui na descrição. Pode perguntar lá que a gente vai te responder com toda boa vontade. Vamos direto para a tela, sem muita enrolação. Beleza, galera, a gente está aqui com um gráfico do Dolfut, ok? Dólar futuro aqui no Brasil, no gráfico diário, que é onde a gente começa a fazer as nossas análises aqui de range, beleza? A gente vai começar a falar sobre um conceito inicial chamado quebra de estrutura, ou BOS, Break of Structure, em inglês, beleza? A gente vai iniciar fazendo um mapeamento em pelo menos 3 time frames macro, tá? Vamos começar com diário, 4 horas, 30 minutos, tá? Para você que está iniciando, são bons time frames aí macro para você começar a fazer seu mapeamento de estrutura de preço. E importante, antes de passar lá para o gráfico, a gente apresentar esses 3 tipos aqui de quebra de estrutura, 3 tipos de BOS. Você tem o tipo 1, tá? Que é o fechamento acima do corpo. Você tem um corpo mapeado de alta, e se você notar um corpo fechando acima do seu corpo mapeado, você poderia considerar isso aqui como um rompimento, uma quebra de estrutura. Esse é o tipo 1. Tipo 2, fechamento acima da máxima ou do pavio com corpo. Você tem esse pavio, que é a sua máxima estrutural relevante, e você nota que tem preços fechando acima dessa tua máxima mapeada. Esse é o tipo 2. Tipo 3, você tem o pavio rompendo o pavio. Você tem essa tua máxima mapeada. Em seguida, você vê uma máxima rompendo esse pavio anterior. Por que é importante entender esses 3 tipos de rompimento? Porque a gente só vai trabalhar com um deles, ok? O tipo 2. Por quê? O tipo 1 é um tipo mais conservador, mas ele está muito sujeito ao data feed, tá? Ao market data, dependendo aí da tua corretora, se você está operando fora, que você pode ter muita divergência aí de cotação e de alimentação de dados aí no teu gráfico, isso pode gerar confusão. O tipo 2, ele é o ideal, tá? Ele é considerado moderado, porque ele demonstra comprometimento, né? Você vê realmente o preço avançando em relação àquela quebra de estrutura. Ele é muito mais intuitivo, você vai se acostumar a trabalhar muito melhor com ele do que o tipo 1 e o tipo 3. O tipo 3 ele é mais agressivo, ele é mais confuso, ele pode gerar liquidity grab, você achar que foi um rompimento, mas não, o preço está só fazendo algum pullback complexo dentro do próprio range. O ideal é você trabalhar aqui com o tipo 2, é com ele que a gente vai trabalhar. Vamos voltar lá para o gráfico. A gente está aqui com o gráfico do dólar futuro no diário e vamos começar o mapeamento aqui no diário. De cara, tá? A gente já percebe que o dólar fez essa máxima estrutural, rompendo topos anteriores e deixando um fundo aqui com fechamento abaixo de mínimas anteriores. Você percebe que esse candle aqui foi o candle que fechou abaixo dessa mínima, tá? Esses candles aqui fecharam acima dessa máxima, então você teria um range aqui. Então vamos marcar melhor esse range para ficar mais claro. Então seu range atual no dólar futuro seria essa máxima e essa mínima, tudo bem? Mas beleza, aqui próximo do preço é muito fácil de ver. Vamos voltar um pouco atrás, tá? Contando a história do preço e acompanhando todas essas quebras de estrutura. Vamos começar, por exemplo, expandindo o gráfico. Começar aqui desse fundo aqui, tá? Esse movimento de topos e fundo descendente. A gente tinha, depois dessa quebra, tá? O preço rompe essa região de preço, estabelece um novo range, tudo bem? Então a gente teria essa máxima com essa mínima estrutural. E de repente o preço faz uma nova quebra, tudo bem? Então, você traz o preço para a mínima estrutural e traz a máxima para a máxima estrutural anterior. Que máxima é essa? A máxima que teve fechamento, tá? Acima de máximas anteriores. Você vê que durante todo esse processo aqui de venda não teve fechamento acima de máximas anteriores, tá? Somente falha, continuidade de venda, falha e continuidade de venda. Então essa é a nossa máxima relevante e aqui a nossa mínima relevante. Beleza, identificado o teu último range aqui nessa pernada, vamos começar a marcar e dar nome aos bois, beleza? A gente tem essa máxima que a gente pode chamar Trading Range Daily High, aí você pode dar o nome que você quiser, desde que fique claro para você, no teu entendimento, e aqui a Trading Range Daily Low, tá?
A máxima estrutural e a mínima estrutural desse range que a gente tinha aqui. Então, a partir desse range aqui, você vai começar a mapear o preço. O preço teve continuidade, continuou fazendo quebras bullish ou mudou de característica? Quando você percebe que o preço começa a mudar de característica, rompendo máximas anteriores, com o corpo, tá? Configurando o tipo 2 que a gente viu aqui, fechamento, acima da máxima, no pavio, com corpo, comprometimento. Você já percebe que a partir desse nível aqui o preço já começou a mudar de característica. Então aí você vai começar a mapear seus novos ranges. Então, já que você tem essa máxima estrutural relevante e essa mínima, você vai trazer a sua máxima para cá e a sua mínima continua aqui embaixo. E o seu último rompimento no diário foi aqui. Então, você já sabe que seu último rompimento foi bullish, então você já começa a ficar esperto e mapeando fluxos positivos aí de compra em um ativo que você está mapeando. E o preço fica trabalhando dentro desse range, testa mais ou menos a região de 50%, volta, testa 50%, entra a demanda de novo e novamente tem um rompimento com o corpo. Você vai trazer tua máxima para lá e tua mínima para a sua última região mapeada de mínima relevante, aqui, beleza? Máxima, mínima. Beleza, então estabelecido esse seu novo range, depois desse novo rompimento, com comprometimento, tipo 2, quebra de estrutura, aqui, beleza? Você começa a mapear como que o preço está trabalhando dentro desse novo range. Se ele vai mudar de característica, fazendo fechamentos abaixo da sua mínima mapeada, ou se ele vai continuar o order flow. O preço continua, o order flow faz tomada de liquidez abaixo da mínima relevante, sem continuidade, sem comprometimento, e volta para dentro do range, novamente rompendo o limite superior do range. Então você percebe que a partir dessa mudança de característica inicial aqui, o preço começou a fazer topos e fundos ascendentes e você está sempre dentro desse order flow. Novamente o preço rompe aqui, essa máxima com comprometimento, tipo 2, quebra de estrutura, e você vai mapear novamente o seu range. O preço teve continuidade, fechamentos e o preço parou aqui. Tá, imagina que você parou aqui, você não tem aqui ainda esses dias, a tua mínima relevante ia estar aqui embaixo. Então, esse é o seu novo range, o preço volta, a região de 50%, a região de prêmio, que é um outro conceito que a gente vai adicionar depois, para não confundir agora vocês, e continua o order flow positivo, tudo bom? Novamente fazendo rompimento, quebra de estrutura tipo 2, comprometimento, fluxo positivo. Você vai mapear a sua máxima relevante e a sua mínima relevante. Onde é que está a sua nova mínima relevante? Aqui embaixo. Tá? Depois dessa sua última quebra de estrutura. E agora o preço está voltando, buscando novamente liquidez interna dentro do range. E aqui você tem o seu limite range que você tem para operar dentro desse order flow positivo. Por que é importante você mapear essa continuidade, rompimento de estruturas, comprometimento? Porque você só vai mudar de posição ou de viés, seja lá o que for, quando o preço mostrar para você que ele está mudando de característica, tá? Quando ele está fazendo comprometimento abaixo de mínimas estruturais, quando ele está rompendo com continuidade. O order flow mudou. E geralmente isso acontece quando ele encontra alguma região de oferta. Por exemplo, ele está vindo de um order flow bearish até encontrar região de demanda, até uma região que ele possa encontrar oferta. Se ele encontra oferta nessa região o suficiente, ele tende a fazer fechamentos abaixo do seu range estrutural. Tá? Se ele fechar abaixo do 5547 com comprometimento, sem falhas, aí você já fica de olho que o order flow mudou. Aí você vai mapear essa estrutura agora para baixo. Tá? E você vai continuar seguindo ela até novamente ela mudar de estrutura. Beleza? E você vai fazer isso no diário, você vai fazer isso no 4 horas, você vai fazer isso no 30 minutos. E você sempre vai seguir o order flow dessa maneira, tá? E é dentro dessa estrutura de range que você tem mapeado, estabelecido dentro da tua estrutura de preço, que você vai procurar regiões de liquidez, regiões de order block, regiões de manipulação, regiões de mitigação, que são mais alguns conceitos aí do Smart Money, para você seguir o order flow, tá? Até ele te mostrar o contrário e invalidar o teu range. Mas por enquanto, essa foi a história do dólar futuro desde que ele achou uma região de demanda até
encontrar a última região, provavelmente de oferta. A gente não sabe se ele vai continuar rompendo para cima, se ele vai continuar rompendo para baixo. O que a gente tem é que o order flow foi positivo e você tende a seguir ele. Tá? Cuidado para ficar tentando achando máxima, ficar tentando achar mínima, se você não conhece os detalhes aqui de estrutura de preço, tá? E de confirmação, que são outros conceitos que a gente vai adquirir depois. Beleza, vamos voltar lá para o slide inicial, a apresentação. O que você vai fazer como sugestão? Mapeia as tuas estruturas no diário, 4 horas e 30 minutos, em relação à tua quebra-estrutura tipo 2, tá? Que é o nosso tipo moderado, preferencial, que tem comprometimento, continuidade. E o que você vai observar? Como estão os time frames maiores. Houve mudança de característica? O que aconteceu depois desse rompimento? Teve continuidade, teve algum retrocesso para buscar liquidez interna? Tem algum drive motivando isso? Ou é só busca por liquidez? Como é que está a curva de juros? Como é que está o ambiente interno? Como é que está as notícias, os drivers? O que está saindo aí de headline? Se isso é um movimento só de busca de liquidez interna e continuidade da tendência, ou é alguma coisa que tem potencial para quebrar a estrutura e reverter com alguma mudança de característica da tua última estrutura de preço? Tá? Se não, você segue o order flow e fica sempre a favor dele, beleza? E é isso aí, pessoal. Nesse vídeo a gente falou sobre os tipos de rompimento de estrutura, tipo 1, 2 e 3, lembrando que a gente só vai usar o tipo 2. Falamos sobre o range, como estabelecer e mapear, você iniciar seu mapeamento no Smart Money dentro dessas técnicas. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer chegar lá no canal, o link vai estar aqui na descrição. A gente vai te receber muito bem lá e vai tirar todas as suas dúvidas. Fica à vontade. Um abraço.